É uma grande alegria estar com vocês em mais uma Biblioteca da ANET. O livro que eu tenho para dividir com vocês é um livro que eu costumo citar muito nas lives em que temos discutido a mediunidade, fenômenos paranormais. Eu tenho feito muitas referências a uma médium chamada Elisabeth de Perrance. Ela vivia na Inglaterra e se tornou médium de efeitos físicos e foi pesquisada por várias pessoas influentes, como Zollner, Alexander Aksakov, foi contemporânea, William Crookes e vários outros. Então, ela escreveu as suas memórias com relação a esse tema. Então, vários fatos eu cito e o livro chama-se No País das Sombras. Bom, esse livro é um livro antigo. Eu não sei se ele já tem digital, eu procurei, eu não achei ainda, tá? Tem em inglês, originalmente. Então, é um livro, você que tem curiosidade, eu queria detalhes, de onde se tirou aquela informação, Elisabeth de Perrance. Então, ela escrevia muito bem e ela conseguiu expressar bastante a memória do médium e dos acontecimentos da época. Normalmente, você não tem o ponto de vista dos médiuns, você tem dos pesquisadores, as pessoas que conviveram, eles descrevem. Elizabeth era o agente. Então, por exemplo, ela não é capaz de descrever os fenômenos, porque ela mesma dizia, porque ela não os viveu, ela não participava. Ela diz que passou a maior parte do tempo dormindo. Ela se sentia bela adormecida. As pessoas falavam sobre o que aconteceu, contavam as histórias, maravilhoso, incrível, e ela achava aquilo uma grande ficção. E ela diz que passou uma boa parte da vida confusa entre aquela realidade que as pessoas descreviam e a realidade que ela vivia. Então, ela ouvia espíritos, sentia espíritos, mas aquelas provas, aquela reação do maravilhoso era complicada para ela, porque na sua infância, numa boa parte da adolescência, no início da sua vida, ela sempre foi encarada como alguém com perturbações mentais. Como ela tinha um certo nível social, as pessoas fingiam que aquilo não acontecia, ou ela era convidada a não repetir, não expressar o que sentia, o que via. E isso levava a um grande conflito, porque ela tinha que esconder uma boa parte da sua personalidade. Isso levou a conflitos com o pai, de aceitação, depois no casamento. Então, uma boa parte de sua vida ela levou tentando ignorar aquele aspecto invisível da sua vida e chegando ao ponto de ter uma dupla natureza, né? Havia um personagem que era o que convivia e um outro em que ela se treinava a não ouvir, a não ver, não expressar. No momento em que ela travou contato com os novos espiritualistas da Inglaterra e que começaram as reuniões, ela chegava na reunião e basicamente dormia. E só acordava quando tudo acabava. E ela ouvia o que eles expressavam, a certeza, a confiança com relação à imortalidade, etc., que ela não tinha, ela mesma não tinha. Como ela tentou, a maior parte da vida, ignorar essa relação, ela não tinha uma boa relação com o mundo espiritual. Então é um ponto de vista muito interessante, me chamou a atenção, me encantou essa descrição dela dos acontecimentos. E um dia, essa dúvida foi crescendo, crescendo, e ela confrontou a imortalidade e eu queria algumas provas dessas coisas. E há essa incompatibilidade entre fenômenos extraordinários e a consciência do médium. Lembra? No seminário, nas lives, eu tenho falado muito sobre como funciona a mediunidade. E se raros são aqueles que não possuem da mediunidade, rudimentos, mais raros ainda são aqueles capazes de grandes feitos, que é uma fala do Livro dos Médiuns. Então, Elisabeth de Perrance era um médium de grandes possibilidades. Era uma das poucas que conseguia uma corporificação perfeita, uma bailarina chamada Yolanda, que dançava, e que foi também, eu descrevo, sobre, é prejudicial para o médium isso? Sim, Elisabeth teve lesões gravíssimas por conta dessa bailarina materializada e de uma pessoa que duvidou e foi agarrá-la. E nesse livro tem uma fotografia muito interessante que eu falo sobre a incompatibilidade entre os fenômenos de efeitos físicos e a luz. Então tem uma foto, uma das poucas fotos em que ela está um pouco consciente. E lembra, as reuniões eram feitas no escuro,
mas as fotografias, os espíritos avisavam e tiravam foto. Normalmente, no livro, tá, do ponto de vista do médium, as descrições são muito interessantes. Uma das coisas que a gente vê nas fotos é a qualidade meio ruim das materializações. E algumas pessoas dizendo que as fotografias não fazem jus ao acontecimento real, que, em realidade, elas pareciam melhores. Isso levou algumas pessoas a acharem que as pessoas estavam sofrendo um tipo de fascinação, de que havia ilusão, ou muito entusiasmo, isso causava algum tipo de histeria. Mas Elizabeth fala a respeito de quando as fotografias eram batidas, havia uma perda significativa da qualidade do fenômeno. Então, tem uma sequência de fotos no livro, tá? Essa daqui, em que você tem uma foto em que o espírito cobre a médium com um certo véu para tentar protegê-la do impacto que a luz teria, e na segunda fotografia já derreteu uma maior parte. E aí você nota que a figura do espírito também perdeu qualidade. É como se ele fosse virando um boneco derretendo. E a pessoa diz que quando viu um princípio de luminosidade, a imagem estava muito bem feita do rosto, mas que na foto ele parecia artificial e que nas fotos em sequência ele ia ficando derretia. E então a dificuldade de você produzir esse material fotográfico nessas sessões, o que leva algumas pessoas a falarem sobre fraude. Hoje nós teríamos mais condições, infravermelho, câmeras ultrassensíveis, que não criariam tanto mal-estar para os médios, o que permitiria uma pesquisa mais aprofundada do fenômeno. Mas aí a gente esbarra com a questão de que qualquer coisa hoje, em termos de filme, de fotografia, pode ser fraudada, e algumas pessoas nem tentam, eu não vou poder mostrar, não vou poder isso. Quer dizer, a pessoa dá mais importância ao impacto que teria a sua popularidade na pesquisa do que realmente entender o que está por trás disso. Percebem? Então, esse é um livro que você que está iniciando no processo e quer entender um pouco mais, deveria ler. Você vai ver o ponto de vista do médium, as dúvidas que as pessoas tinham e a dificuldade que o médium tinha, por exemplo. Algumas exigências de nudez do médium, ela nunca aqueceu nesse sentido, mas aceitava ser amarrada, ser manietada, presa. Aqui nesse livro, por exemplo, essas aqui são maravilhosas. São fotos de pinturas feitas pelos espíritos, em pastel, em tinta, minuciosas, detalhes. Agora, o que é que tem de especial nessas fotografias ou nessas pinturas? É que havia uma sala fechada, totalmente fechada, os assistentes lacravam, tinha várias pessoas que iam lá para ver o lacre, comprovar, deixava tudo preso, examinava. Em um determinado momento, eles construíram uma gaiola porque achavam que havia algum tipo de fundo falso, etc. Um dos assistentes trouxe uma gaiola, prendeu, botou o material dentro, trancou, lacrou, etc. Ela estava presa numa outra coisa, outra gaiola, etc. E, no final da reunião, dentro da tal gaiola, havia as várias pinturas, os vários fenômenos, as várias coisas desenhadas pelos espíritos. Então, tem algumas fotos. Como é um livro antigo, eu procurei na internet, eu não vi alguma das fotos originais. Essa, por exemplo, da Elizabeth, tem até uma foto de melhor qualidade. Mas com relação às pinturas, eu não consegui. Então, você tem uma baixa qualidade. Tem aqui fotografias, por exemplo, de coisas que ela transportou. Plantas. E algumas dessas plantas, as pessoas não conheciam. Não eram plantas conhecidas. Havia dúvida, se trouxe de outro lugar do mundo? Não, é que trouxe de um lugar tão distante. Lembra, nós estamos falando do século XIX, tá? Então, plantas de locais em que as pessoas não tinham acesso, que não eram conhecidas e que hoje, quer dizer, numa análise, eu vi uma pessoa falando uma vez que essas plantas são de determinadas regiões dos trópicos, de alguns lugares, que não poderiam estar presentes na Inglaterra. Por quê? Porque as regiões de onde elas provinham ainda não haviam sido desbravadas. Isso é muito interessante, essa comparação. Então, saiu de uma estufa isso. Não, mas essas plantas são de locais que só posteriormente vieram a ser descobertos, como as Ilhas Galápagos, por exemplo. Tá? Então, tudo isso está descrito nesse livrinho. Infelizmente, você não tem as fotos, as coisas que ela descreve. Era um livro que deveria ser reeditado hoje, com todos os requintes tecnológicos, para a gente ter acesso a esse material. Mas você que quer começar, olha, que livro eu deveria ler para começar a me inteirar?
Então, as Memórias de Elisabeth de Perrance são um bom caminho para você iniciar como foi o surgimento do Espiritismo, quais os problemas que essas pessoas que começaram isso tiveram que lidar. Então, e também Elisabeth é uma grande escritora. Existe um outro livro que eu acho que vale a pena ler em conjunto, que eu vou falar posteriormente, eu vou citar aqui, Um Caso de Desmaterialização, de Alexander Aksakov, que era um intelectual russo, ele era físico, era um astrônomo, e ele pesquisou Elisabeth de Perrance. Então você vai cruzando as referências, né? A colocação dele, do ponto de vista do pesquisador assistindo o fenômeno, e aqui nesse livro você tem o ponto de vista de Elisabeth, que viveu o fenômeno, que na verdade não viveu, mas o efeito daqueles acontecimentos nas pessoas e a perplexidade dela, que nunca participou de coisa alguma, vendo aquela revolução e que ela disse que ficou muito sentida, que todos se beneficiavam e para ela mediunidade era somente dor. As pessoas ficavam com o maravilhoso e sobrenatural e para ela sobrava farsante, louca, débil mental. E esse conflito está presente em muitas páginas do livro e que vale a pena você entender. Por que é tão complicado a questão de ser médium? E quais são os problemas para lidar com a comprovação da imortalidade da alma? Complicado, difícil de lidar, mas que traz recompensas extraordinárias, que eu vivenciei quando eu comecei a pesquisar, me adentrar nesse universo e que eu espero compartilhar com você. Então, o livro da biblioteca de hoje é No País das Sombras, de Elisabeth de Perrance. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.